Todavia, desejando voltar também para São Paulo, muniu-se de uma autorização para vender, como efetivamente vendeu, a referida fazenda e mais bens para o alferes José Lopes de Carvalho, que, desde 1768, passou a ser o seu proprietário. Este, continuando as mesmas atividades do seu antecessor e sendo como aquele bem-sucedido nos negócios, entendeu de edificar uma capela melhor que a existente no lugar, onde exercia suas atividades e prosperava nos negócios. Para isso, em 1769, requereu a devida licença para edificação do templo, no que foi atendido, passando essa capela a ser denominada de Capela de Nossa Senhora da Conceição e São José. Visava, como tudo faz crer, criar uma freguesia eclesiástica, tanto que constituiu por doação o seu patrimônio constante de um terreno de 1 légua de largo por 1,5 légua de comprimento e mais 50 novilhas ferradas. Começou então a povoação a experimentar um vertiginoso crescimento, com o aparecimento de homens capazes e imbuídos dos melhores propósitos para o alcance do seu desenvolvimento. Assim, já em 13 de outubro de 1831, a regência, por determinação do imperador, sancionava a lei da Assembleia Geral Legislativa que elevava à categoria de vila-povoação de Formigas na comarca de Cerro Frio, compreendendo no seu termo a capela do mesmo nome e as de Bonfim e Contendas. Do mesmo modo, as freguesias da Barra do Rio das Velhas e Morrinhos. Em 16 de outubro de 1832, deu-se a primeira reunião da Câmara Municipal eleita e a instalação simultânea da Vila de Formigas. A primeira Câmara Municipal era assim então constituída. Presidente, José Pinheiro Neves. Os vereadores, Lourenço Vieira de Azevedo Coutinho, Luiz de Araújo Abreu, Antônio Xavier de Mendonça, Francisco Vaz Mourão, José Fernandes Pereira Correia e João Antônio Maria Versiani. Os dois últimos, por impedimentos legais, não tomaram posse, dando lugar aos seus suplentes, respectivamente, Joaquim José Marques e José Antônio de Almeida Saraiva, que preencheram as vagas. O primeiro juiz do termo foi o doutor Jerônimo Máximo de Oliveira e Castro, que tomou posse perante a Câmara a 22 de julho de 1834. O primeiro promotor público das justiças da vila foi Joaquim dos Santos Pereira. A capela de Nossa Senhora da Conceição e São José era, até então, dependente da freguesia de Itacambira e, levada a curato, teve como primeiro pároco o padre Paulo Antônio Barbosa, depois substituído pelo padre Ambrósio Caldeira Brant. Em 15 de dezembro de 1834, era o padre Antônio Gonçalves Chaves nomeado para substituir aquele. Como a provisão do padre Ambrósio Caldeira Brant era somente por 2 anos, a Câmara Municipal, em sessão de 25 de julho de 1835, votou uma moção no sentido de se pedir ao governo a sua permanência para o bem das almas e utilidade do povo. Os habitantes da Vila de Formigas, por intermédio da Câmara Municipal, fizeram ver aos poderes executivos e legislativos do Estado da mudança do seu nome, visto haver 2 vilas com a mesma denominação de Vila de Formigas. Em 3 de julho de 1857, pela lei que tomou o número 802, a Vila de Formigas foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Montes Claros, o que veio a causar grande satisfação na população. Nessa época, era bem acentuado o crescimento experimentado pela cidade e talvez, em consequência disso, 2 partidos políticos disputavam a hegemonia política, o liberal e o conservador. Destas 2 primeiras agremiações faziam parte as mais expressivas figuras daquele tempo, destacando-se entre eles o cônego Antônio Gonçalves Chaves, Dr. Carlos José Versiani, Dr. Joaquim Onofre Pereira, Justino de Andrade Câmara, Camilo Felinto Prates, Dr. Antônio Gonçalves Chaves, José Rodrigues Prates, Freire da Fonseca, Gregório José Veloso, Ezequias Teixeira de Carvalho,
Celestino Soares da Cruz. Este último, segundo se propalava, era um chefe de atitudes brandas, amigo da paz, qualidades demonstradas com a oferta de prestígio que lhe daria o governo para não deixar escapar das mãos o comando da política. Sua recusa foi peremptória, de vez que para esse fim deveria empregar meios e violência que contrariavam sua formação moral e a estima que nutria ao povo da terra. Mesmo que adversário não assim não fosse, optou por apenas observar do lado de fora. Os partidos eram chamados de cascudos e chimangos. Quando, ao tempo da política, entre as facções camilistas e honoratistas, passaram a ser apelidados de estrepes e pelados, respectivamente. Ainda no tempo da chefia do padre Chaves, muitos fatos se deram que bem dizem da paixão exacerbada então reinante.